começou, provavelmente, com a transmissão de um vírus que já infecta macacos que vivem nessa região da África, no centro africano. A região é onde fica hoje a República Democrática do Congo. Tribos que habitavam o Congo caçavam e domesticavam chimpanzés, que podiam estar infectados pelo vírus da imunodeficiência símia, não humana ainda. Os cientistas acreditam que o SIV sofreu mutações, saltou para a espécie humana e se tornou o HIV há cerca de 100 anos. Em 1983, o francês Luc Montagnier isolou o vírus que acreditava ser o causador da AIDS. No ano seguinte, o americano Robert Gallo anunciou a descoberta e patenteou o teste para identificá-lo. A paternidade foi discutida por mais de uma década. Enquanto isso, a epidemia se alastrava. Desde que foi identificado, o vírus da AIDS matou mais de 20 milhões de pessoas em todos os continentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje 35 milhões vivem com o HIV. A função do sistema imunológico é proteger o corpo contra organismos estranhos que possam fazer mal a ele. O sistema imunológico é um mecanismo complexo, formado por diversos tipos de células. Essa é uma representação do sistema. Uma representação em que tamanhos e cores não correspondem exatamente ao que existe no corpo. Um exemplo da atuação do sistema imune. Um vírus entra no nosso corpo. O sistema imune tenta imediatamente identificá-lo para impedir que ele comece a se reproduzir e nos leve para a cama, nos deixando meio abatidos, meio doentes. Como faz o vírus da gripe, por exemplo. São as chamadas células apresentadoras de antígenos que fazem essa identificação. As mais famosas células desse tipo são as dendríticas. Elas estão espalhadas pelo corpo e têm um formato irregular, todo cheio de tentáculos. São esses tentáculos que agarram o vírus e o carregam até os nódulos linfáticos. Lá estão as células chamadas TCD4. As dendríticas passam a elas a informação de que encontraram algo estranho dentro do corpo. É curioso dizer que essas células passam informação, mas é assim mesmo que funciona. Elas usam moléculas chamadas HLA para emitir um sinal de que se trata de um corpo estranho. As células TCD4 emitem outro sinal, agora para as células TCD8. As TCD8 têm propriedades citotóxicas. Isso quer dizer que elas podem destruir outras células liberando substâncias nocivas dentro delas. E é isso que ela fará com as células contaminadas pelo vírus que as dendríticas trouxeram até aqui. É assim que o sistema imune consegue interromper a ação da maior parte dos vírus que invadem o corpo. O HIV também tem um mecanismo de funcionamento bastante complexo. O HIV também é capturado pelas dendríticas e levado aos nódulos linfáticos. Só que o vírus da AIDS interrompe o funcionamento do sistema imune. Interrompe porque os vírus entram nas células TCD4 e se alojam ali. Para que o sistema imune funcione, todas as células envolvidas no processo precisam cumprir seu papel. Se as células TCD4 não avisam as TCD8, a imunização contra corpos estranhos para. Pior que isso, o vírus insere sua receita genética no DNA da própria célula e cria várias cópias dele ali dentro. No fim, o processo faz com que as células literalmente explodam e espalhem mais vírus pelo corpo. O processo vai minando todas as células TCD4 e o sistema imunológico fica sem comando. E é por isso que o HIV é tão nocivo. Ele causa insuficiência imunológica e o corpo não consegue se defender de doenças como a gripe. A ideia por trás das vacinas é que elas treinem o sistema imunológico para combater as doenças antes da infecção. É o que acontece com a vacina da gripe, por exemplo. Quando o vírus entra na pessoa vacinada, o sistema imunológico dela, já treinado pela vacina, reconhece o vírus como invasor e o elimina. E aqui vai a principal inovação da HIV-BR18. Ela induz a produção de muitas células CD4, aquelas que o HIV gosta e destrói e que avisam o organismo que o invasor está presente. E CD8, que matam o vírus. Quem está no quadro Profissão desta semana é a pesquisadora Magda Aparecida de Lima.
Magda fez mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Federal de São Carlos e doutorado pela Unesp. A pesquisadora se formou no final dos anos 70, quando ecologia ainda não fazia parte das políticas públicas. O estudo foi feito para 9 culturas tradicionais do país: arroz, feijão, milho, café, algodão, mandioca, cana-de-açúcar e soja. Com exceção da cana e da mandioca, todos vão ter uma redução significativa da área favorável para o plantio. O mapa feito pelos pesquisadores mostra em azul uma redução progressiva das áreas para plantio de soja até 2070. A queda passa dos 40% no cenário mais pessimista. Quando você junta soja, milho, arroz, feijão, você vai ter um número grande. Como é que os cientistas fazem para saber o que vai acontecer no futuro do clima na Terra? É para isso que eles desenvolvem os modelos climáticos. Uma série de equações e fórmulas matemáticas e físicas que tentam simular a evolução da atmosfera terrestre ao longo de décadas. Elas funcionam mais ou menos como uma previsão meteorológica, mas trabalham com grandes intervalos de tempo e se esforçam para prever as médias anuais de temperatura, não as variações do dia a dia. Nesses modelos, a Terra é recortada em pequenos quadradinhos de 50 a 100 km de largura. Aí o computador simula como cada quadradinho tende a evoluir com o passar do tempo. Nos modelos chamados globais, nenhuma região do planeta é privilegiada. Nas versões ditas regionais, o mundo inteiro é simulado, mas os quadradinhos na região em foco são menores, permitindo enxergar mais detalhes. No modelo desenvolvido no Brasil, por exemplo, os quadradinhos na América do Sul têm 20 km de lado. Para poder funcionar, o modelo reúne informações da atmosfera, das nuvens, da Terra, do oceano. E como tudo isso interage para produzir o clima? É muita coisa. Por exemplo, dependendo do tipo de solo, uma certa quantidade de luz solar é rebatida de volta para o espaço, e isso influencia a temperatura. E as nuvens então? Vapor d'água é o mais poderoso dos gases causadores do efeito estufa. Se tem mais nuvem, tem mais efeito estufa. Mas tem um outro efeito também. A nuvem é branca, rebate boa parte da radiação solar para o espaço, então tem o poder de resfriar o planeta ao mesmo tempo. Mais um detalhe: a quantidade de nuvens depende da quantidade de água que evapora dos oceanos. Ou seja, todo o sistema está interligado. Não dá para estudar um pedaço sem olhar o todo. Por isso é preciso simular o planeta inteiro, com todos os ingredientes importantes. E aí só um supercomputador para fechar essas contas. Combinando os modelos climáticos com a situação da agricultura no presente, os cientistas conseguem estimar o tamanho do problema futuro para uma dada cultura agrícola. Antes de saber qual o impacto na agricultura, é preciso descrever os cenários climáticos usados como parâmetro pelos pesquisadores brasileiros. No cenário pessimista, o IPCC descreve o mundo com uma população aumentando em ritmo crescente. Medidas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa são adotadas em ritmo lento. Nele, a temperatura sobe em média no planeta de 2 a 5,4 graus até 2100. No cenário otimista, a população cresce pouco. Pessoas e corporações adotam progressivamente soluções para a sustentabilidade. A temperatura fica entre 1,4 e 3,8 graus mais alta no planeta no fim do século XXI. A professora Raquel Guini, que coordena o Face do Café, está no quadro Notas desta semana. A física de partículas a gente parte da ideia, que é uma ideia antiga que vem desde dos gregos, da ideia de que tudo é constituído de pequenas partículas. Então, tudo que a gente conhece é constituído das mesmas partículas e elas se combinam de outra forma e constroem tudo que a gente conhece, desde esse apagador, o giz, a Terra, a Lua, as estrelas. Então, e essa é uma extrapolação muito importante, né? Tudo no universo, inclusive o que está além daqui da Terra, além das coisas terrestres, né?
as estrelas e tudo que a gente consegue enxergar seria constituído de partículas. O modelo padrão é uma tentativa de juntar todas as pecinhas elementares da natureza numa única tabela. Ele teve sua formulação concluída na década de 70 e previu a existência de várias partículas que depois foram confirmadas. O bóson de Higgs foi só a última delas, mas vamos começar do começo. Vamos começar pelos átomos. Eles são compostos por prótons e nêutrons no núcleo e elétrons ao redor. O elétron é elementar mesmo. Não há nada dentro dele que seja mais simples. Mas o modelo padrão indica que o elétron existe em 3 versões: elétron, elétron muon e elétron tau. Os elétrons fazem parte de um grupo, é o grupo dos leptons. Além deles, há os neutrinos. Eles são como os elétrons, só que têm carga neutra. Também existem em 3 versões. Agora vamos dar uma olhada no próton e no nêutron. Se você olhar dentro deles, verá que eles são feitos de partículas ainda menores, os quarks. Um próton é feito de 2 quarks do tipo up e um do tipo down. Juntos, eles têm carga elétrica positiva. Já o nêutron é feito de 2 quarks down e um up. Na soma, eles anulam suas cargas. Com a mesma carga do quark up, existem o quark charm e o top. Com a mesma carga do quark down, há o strange e o bottom. Muitas dessas partículas foram previstas pelo modelo padrão antes de serem descobertas. É o caso do quark top, descoberto em 1995, e do neutrino tau, achado em 2000. Decifradas as partículas básicas da matéria, quarks e leptons, resta apenas um grupo, o das partículas que geram as forças da natureza. São os bósons. A força mais conhecida é a eletromagnética, responsável pelos campos elétricos e magnéticos. Essa força é transmitida pelos fótons, as partículas que compõem a luz. Já a força nuclear forte é a que mantém os quarks coesos nos prótons e nêutrons. Ela é transportada por uma partícula chamada gluon. Há uma outra força que é responsável pelos decaimentos radioativos, quando um elemento se transforma em outro elemento. É a força nuclear fraca, que é transmitida por 2 partículas, o Z e o W. Previstos pelo modelo padrão, eles foram descobertos em 1983. E chegamos à última peça que faltava, o bóson de Higgs. Ele gera um campo de força que age sobre todas as outras partículas, produzindo resistência a seu movimento. Dizer que uma partícula decai significa dizer que ela se transforma em outras partículas depois de um certo tempo. Os cientistas identificam um Higgs porque conseguem identificar o resultado da sua desintegração. Os físicos teóricos previam que a partícula de Higgs poderia decair, se desintegrar, em 2 fótons, por exemplo. Foi o que aconteceu nos experimentos do LHC. Analisando os dados de 1970 a 2010, os pesquisadores do CEM retratam a evolução da cobertura das redes de esgoto no Brasil. Em 1970, só a região sudeste mostrava um foco consistente de acesso às redes de esgoto. É essa parte mais escura aqui do mapa. Nos anos 80, esse foco se desenvolve e o sul começa a evoluir também. Em 1991, o sul atinge a maturidade, que antes era só do sudeste. E o sudeste continua evoluindo, enquanto pequenos focos começam a aparecer no nordeste, no norte e no centro-oeste. Em 2000, só o sudeste parece estar no rumo da universalização, assim como a região costeira do sul. O nordeste melhora, mas ainda não se compara às regiões mais desenvolvidas, assim como o norte e o centro-oeste. E chegamos a 2010 ainda com muita coisa por fazer. No fim das contas, há um desequilíbrio na evolução dos serviços. Primeiro acontece a expansão e melhoria nos lugares em que ele já existe, e só depois uma efetiva distribuição por todo o território nacional. Mais um exemplo, a cobertura de energia elétrica. Em 1970,
Sudeste e Sul apresentam razoável acesso. Anos 80, 90, 2000 e 2010. A cobertura se expande, sempre seguindo o padrão de primeiro os mais ricos, depois os mais pobres. Os pesquisadores do CEM mostram essa redução com um gráfico. Não existe medida oficial para calcular a desigualdade de renda. O que há são estimativas, como o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini foi criado em 1912 por um estatístico e sociólogo italiano chamado Corrado Gini. Usando esse índice, os pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole mostraram coisas interessantes. Por exemplo, que houve um pico de desigualdade em 1989. Em 1991, começa a cair, ainda que devagarzinho. E essa queda começa a se tornar mais acentuada entre 2001 e 2009. Analisando especificamente a renda do trabalho, os pesquisadores constatam que a diminuição da desigualdade tem como principal fator a redução da diferença entre os maiores e os menores salários das pessoas. Os menores salários subiram, principalmente em razão do aumento do emprego de carteira assinada e o ganho real do salário mínimo. Já os maiores salários caíram, com o aumento da concorrência pelos empregos que exigem maior qualificação. Para confirmar que a desigualdade de renda entre as pessoas realmente diminuiu, os pesquisadores precisam comparar com outros índices, calculados por outras fórmulas matemáticas. Os gráficos concordam que a desigualdade começa a cair nos anos 90 e que 1989 foi o ano de maior desigualdade. Os pesquisadores que estudam as propriedades físicas de toda a matéria que existe na Terra se depararam há alguns anos com a possibilidade de isolar um novo material. Esse novo material, por ser muito fino, do tamanho de apenas um átomo, só era conhecido teoricamente. O pessoal achava que era impossível. Esse novo material é o grafeno. Se conseguíssemos isolar uma única camada do grafite deixado pelo lápis nesta folha de papel, alcançaríamos o grafeno. O grafeno é o material mais fino isolado e identificado pelo homem. Para chegar à espessura desta folha de papel, seriam necessárias mais ou menos 3 milhões de camadas de grafeno. Ele é um material composto somente por átomos de carbono, que ligados uns aos outros formam essa estrutura hexagonal que lembra uma colmeia. A façanha de isolar e identificar o grafeno em 2004 foi dos físicos André Geim e Konstantin Novoselov. O feito rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2010. Como esses dois cientistas fizeram para isolar essa monocamada de grafite, é por si só uma das boas histórias da ciência. Por isso, iremos contá-la mais adiante. O carbono é o elemento químico número 6 da tabela periódica. Isso significa que ele tem 6 prótons em seu núcleo, cada um com uma carga positiva. Em geral, isso quer dizer que ele deve agrupar 6 elétrons ao seu redor. Com carga negativa, eles anulam a carga positiva dos prótons, deixando o átomo em estado neutro. É a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo que determina que ligações o átomo pode fazer para formar moléculas. Os elétrons são distribuídos em níveis de energia. No carbono, 2 elétrons ficam no primeiro nível e 4 no segundo nível. Só que no segundo nível cabem até 8 elétrons. Por isso o carbono está sempre com vontade de receber elétrons. É o que faz dele um átomo capaz de se combinar de muitas maneiras diferentes. Quando vários átomos de carbono estão ligados naquele padrão hexagonal do grafeno, cada átomo fica ligado a outros 3. Como todos os carbonos querem ganhar elétrons para preencher sua camada, o que eles acabam fazendo é emprestar e compartilhar elétrons uns dos outros. Esse é um tipo de ligação química chamado de covalente. Cada ligação carbono-carbono no grafeno representa o compartilhamento de 2 elétrons por 2 átomos, 1 elétron de cada átomo. Resultado: para cada carbono no grafeno,
Dos 4 elétrons disponíveis para ligações químicas, 3 são compartilhados com seus vizinhos. E o quarto fica ali, dando sopa, de bobeira, meio solto no material. Isso ajuda o grafeno a ser bom condutor de eletricidade. Os elétrons desocupados facilitam o fluxo de uma corrente elétrica. Mas não é só isso que faz do grafeno especial. Essa forma hexagonal é o que os cientistas chamam de estrutura cristalina, parecida com a do diamante, que também é feito só de carbono, mas com outro padrão de distribuição dos átomos. Uma diferença importante entre os dois é que o diamante não conduz eletricidade. Nele, a maioria dos átomos de carbono está ligada a outros 4 átomos e não sobram elétrons sem ter o que fazer. Como o diamante, o grafeno é ultra resistente. É muito difícil desfazer as ligações químicas. Aliás, são essas mesmas ligações que os tornam bons condutores de calor, e a grade formada pelos átomos permite a passagem de luz. Por isso eles são transparentes. Como são globais e podem ser reconhecidos em todos os continentes, os registros das extinções foram fundamentais para que os cientistas pudessem fracionar o tempo geológico. Eles deram nomes para essas divisões. O chamado éon fanerozoico foi marcado pela explosão de muitas formas de vida. Esse período é subdividido em eras: paleozoica, mesozoica e cenozoica. A gente sabia que as extinções aconteciam, né? Os animais desapareceram, os dinossauros... os grandes dinossauros não existem mais, foram extintos, mas hoje já se estuda, se sabe as causas, né? Receitas para produzir grandes extinções são as mais variadas. Não sabemos com certeza o que aconteceu nos 5 episódios mais importantes. O que há são hipóteses. Hipóteses bastante seguras, mas ainda assim hipóteses. A primeira dessas grandes extinções aconteceu cerca de 450 milhões de anos atrás. Os cientistas acreditam que a causa tenha sido o resfriamento global. A hipótese é que na época um supercontinente chamado Gondwana tenha se deslocado na direção do Polo Sul. Isso provocou aumento de geleiras e redução do nível do mar. O frio levou à perda de mais de 60% dos invertebrados marinhos. Dentre eles, 2/3 dos braquiópodes, criaturas com conchas. Na época, a vida estava restrita aos mares. A segunda grande extinção aconteceu cerca de 375 milhões de anos atrás. Pouco se sabe sobre ela, exceto que 70% de todas as espécies se extinguiram. As causas não são bem compreendidas. Fala-se de asteroide, mas não há evidências concretas. A terceira grande extinção aconteceu há 252 milhões de anos. E foi a maior que a Terra já teve. Até 96% de todas as espécies morreram, inclusive os trilobitas. Eles já habitavam a Terra há 270 milhões de anos. Tradicionalmente, essa grande extinção é atribuída a intenso vulcanismo, que aconteceu na região da Sibéria. Mas uma nova descoberta feita aqui no Brasil está reabrindo essa discussão. Vamos falar disso mais adiante. Por volta de 201 milhões de anos atrás, tivemos a quarta grande extinção. Nos mares, perdemos todos os conodontes, bichos parecidos com enguias. Em terra, muitas criaturas desapareceram, abrindo espaço para a ascensão dos dinossauros. Essa também ninguém sabe o que causou. Uns falam em mudança gradual do clima, outros em impacto de asteroide. Alguns falam ainda em vulcanismo. O que nos leva à quinta e mais conhecida das extinções. Ocorrida 65 milhões de anos atrás, ela acabou com o reinado dos dinossauros. A cratera de impacto que a causou já foi localizada e fica na península de Yucatán, no México. E quando será a próxima? Esse exemplo é de um Tapuiasaurus macedói, cujos fósseis foram encontrados no norte de Minas Gerais. Os ossos que estão em branco eram as únicas peças que os cientistas tinham para reconstituir esse dinossauro. Essa reconstituição é possível ser feita mesmo você não tendo o material completo, a partir do momento em que você busca referências em espécies próximas, né, do ponto de vista evolutivo, e que você tem mais informação disponível. Com as peças encontradas e com a informação disponível, os cientistas propõem as outras peças, que estão desenhadas em cinza.
O Triássico é o primeiro período da Era Mesozoica. Essa era é dividida entre Triássico, Jurássico e Cretáceo. Esse é um Dinodontosaurus e esse é um Scaphonyx, um Rincossauro. A cratera de Araguainha, no Mato Grosso, é a maior cratera de impacto da América do Sul. O pesquisador Eric Tover coordenou em 2013 uma pesquisa que recalculou a idade do impacto, que passou de 245 para 254,7 milhões de anos. De certa forma, foi uma surpresa que a datação nova saiu mais antiga. A nova data do impacto coincide com a data da maior das extinções já ocorridas, a grande extinção do Permiano, de 252 milhões de anos atrás, que acabou com grande parte da vida que existia na Terra, marcando o fim do período Permiano e o começo do Triássico. Na década de 1930, um sítio arqueológico descoberto próximo à cidade chamada Clovis, no Novo México, sul dos Estados Unidos, trouxe um pouco de luz para essas perguntas. Ali, eles encontraram pontas de lanças alongadas e afiadas feitas em pedras lascadas, uma marca da ocupação humana que acabou batizada pelos arqueólogos de cultura Clovis. O modelo mais aceito é chamado Clovis First, ou Clovis em primeiro, que seria esse modelo que diz que os primeiros americanos seriam descendentes de grupos humanos de caçadores de grandes mamíferos. Os pesquisadores encontraram essas pontas de lança próximo a esqueletos de mamute e cavalos pré-históricos, animais hoje extintos. Nos anos 1950, quando o método de datação por carbono 14 foi desenvolvido, o mundo soube quão antiga era a ocupação humana do continente. Aqueles fósseis tinham 11.400 anos. De acordo com esses achados, o povoamento do continente teria acontecido após uma única leva migratória vinda da Ásia. Eles teriam vindo do Estreito de Bering, a região ali entre a Rússia e o Alasca. Eles teriam passado ali pelo Estreito de Bering e descido para as Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Isso teria ocorrido por volta de 13 mil anos atrás. Há 13 mil anos, o planeta estava no fim da última era glacial. O nível dos mares baixou e um corredor de terra emergiu entre o nordeste da Ásia e o noroeste da América. Os primeiros humanos vieram caminhando para um novo mundo. Seriam eles os ancestrais de todos os indígenas que ocuparam as Américas. O modelo Clovis explica o que os conquistadores europeus já tinham notado: a semelhança dos índios americanos de norte a sul do continente com os povos do Oriente, os mongoloides asiáticos. Parecia que se chegava a um consenso científico sobre a origem dos primeiros americanos. A história da espécie humana é marcada por sucessivas migrações. Mas para começo de conversa, o que é uma espécie? Os biólogos definem uma espécie como um grupo de indivíduos que compartilham genética suficientemente semelhante para poder gerar descendentes. Espécies aparentadas, por sua vez, são reunidas em gêneros. E os gêneros podem ser reunidos em famílias. As famílias em ordens, as ordens em classes, as classes em reinos e os reinos em domínios. Vamos fazer esse caminho para o ser humano? Espécie Homo sapiens. Gênero Homo. Família Hominidae. Ordem Primata. Classe Mamífero. Reino Animal. Domínio Eucarionte. Essa é a nossa linhagem evolutiva. Quem está no nosso gênero junto com a gente? Vários ancestrais evolutivos já extintos, como o Homo erectus, o Homo habilis e o Homo neanderthalensis, o famoso homem de Neandertal. E na mesma família? Hoje em dia, Homo sapiens, chimpanzés e gorilas. Na mesma ordem, todos os outros macacos entram. Na classe dos mamíferos, conosco, há todas as outras criaturas que dão de mamar aos filhotes. E no domínio eucarionte estão incluídos todos os animais e alguns seres unicelulares mais simples, como a ameba. Pois bem, nossa linhagem evolutiva se separou da dos gorilas e chimpanzés cerca de 7 milhões de anos atrás. Diversas espécies quase humanas surgiram de lá para cá. A primeira espécie do gênero Homo foi o Homo habilis, que apareceu 2 milhões e 300 mil anos atrás. Meio milhão de anos depois, surgiu o Homo erectus. Nascido na África,
ele foi o primeiro da nossa família a se espalhar pelo mundo, chegando a ocupar a Ásia e a Europa. A seleção natural favoreceu o aumento da inteligência, e o cérebro dos nossos ancestrais foi aumentando de tamanho com o passar do tempo. O homem moderno, Homo sapiens, só apareceu cerca de 200 mil anos atrás, com um cérebro com o dobro do volume do dos chimpanzés. Quando o Homo sapiens saiu da África e ocupou a Europa e a Ásia, encontrou por lá tanto os Homo erectus, que ainda existiam, como os neandertais, nossos primos mais sofisticados, praticamente tão inteligentes quanto nós. Ao se encontrarem, sabemos que sapiens e neandertais se misturaram. Há um pouquinho de DNA neandertal em cada sapiens que existe no mundo, exceto naqueles que têm origem africana. Isso porque na África nunca houve neandertais para se misturar às populações sapiens. Uns 60 mil anos atrás, o Homo sapiens já tinha se espalhado pelos 3 continentes acessíveis sem precisar atravessar um oceano: Ásia, Europa e África. Então começou o domínio dos mares. Para saltar da Ásia à Austrália, por volta de 45 mil anos atrás, foi preciso usar embarcações rudimentares. E a América? Esse é um dos grandes mistérios da história da espécie humana. Não há em toda a América local com tantos esqueletos conservados como na mineira Lagoa Santa. Mais de 300 ossadas já foram retiradas das cavernas da região em quase 180 anos de investidas científicas. Quem primeiro explorou os abrigos calcários de Lagoa Santa com interesse paleontológico foi o naturalista dinamarquês Peter Lund, que chegou ao arraial em 1835. Em algumas décadas, Lund coletou mais de 12 mil espécimes entre fragmentos e ossos completos de humanos e animais extintos como o tatu gigante. Quase tudo está em museus da Dinamarca. Você já pensou como seria a medicina se pudéssemos encolher e entrar no corpo para combater as doenças? Essa realidade, igual aquele filme famoso Viagem Fantástica, ainda não chegou. Mas os cientistas já estão nessa trilha, não fazendo pessoas diminuir de tamanho, claro. Como a repórter Carmen Souto está nos contando, os pesquisadores estão criando pequenos aparatos que levam os medicamentos exatamente até as células do corpo onde eles devem agir. Esse aparato é chamado de nanocarreador. Nano porque são extremamente pequenos, nanicos. Como já vimos, ele é medido na escala do milésimo, do milésimo, do milímetro. E carreador porque eles têm a função de carregar e entregar as substâncias onde elas são necessárias. Na pesquisa do Oswaldo, por exemplo, o objetivo era levar a vacina até as células do intestino, onde ela podia fazer efeito e ensinar o organismo a combater a hepatite B. Mas antes ela precisava passar pelo estômago, onde acontece a primeira etapa da digestão dos alimentos. O suco gástrico é extremamente ácido, feito para quebrar as moléculas de comida. E é isso que ele faz com a vacina, se ela não for protegida. Por isso, os cientistas criaram uma capa capaz de resistir ao ambiente do estômago. Aí ela consegue chegar ao intestino, onde é absorvida. Vitória da nanotecnologia. Já no trabalho da Natália, que estamos vendo agora, o desafio é fazer o medicamento chegar às camadas mais profundas da pele. Sem o nanocarreador, a substância ficava só na superfície da pele. Com ele, o remédio consegue penetrar no espacinho minúsculo entre as células, onde obtém o efeito desejado. E assim seguem as pesquisas da nanomedicina. Cada novo nanocarreador precisa ser projetado sob medida para levar o remédio só onde ele é necessário. Cogita-se, por exemplo, encaixar receptores químicos na superfície dele, para que ele só se ligue a células específicas que se encaixem a esses receptores. Mas, para ter sucesso na missão, cada um desses nanosubmarinos precisa ter propriedades químicas muito específicas. A
A ideia de que a vida caiu do céu existe desde a Grécia Antiga. Foi lá, no século V a.C., que o filósofo Anaxágoras propôs o conceito de panspermia. Mais de 2.500 anos depois, e a dúvida ainda acompanha a ciência que estuda a origem da vida. Que ela caiu do céu é só uma das hipóteses. Existem várias teorias para a origem da vida, existem várias hipóteses que estão sendo testadas, existem vários caminhos que a gente conhece para originar as moléculas que a gente conhece para a vida, mas a gente não sabe como aconteceu ao certo no nosso planeta. E aí está o maior dos problemas. Além de não sabermos onde a vida começou, há uma pergunta mais elementar. Onde quer que tenha surgido, como foi que a vida surgiu pela primeira vez? A gente sabe algumas das coisas que a vida precisa. A vida como a gente conhece no nosso planeta. Ela precisa de água, ela precisa de energia, ela precisa de algumas moléculas orgânicas básicas para o seu funcionamento. Se há algo comum a tudo que está vivo, esse algo é chomps. A Deinococcus radiodurans, por exemplo, lembra dela? É feita de chomps. O ipê amarelo que deu flor é chomps. Manga é chomps, açúcar é chomps, doce de leite também. Solitária, daquela que dá no intestino, pode fazer virar pó que você vai ver que é chomps. Gema de ovo podre, então, pode contar que tem chomps. A sigla veio do símbolo dos elementos na tabela periódica. Carbono misturado com oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e hidrogênio. Se tem vida, pode procurar. Tem esses 6 elementos químicos. O DNA, a molécula essencial à atividade biológica que tem as receitas para todos os seres vivos, não passa de um punhado de chomps. Veja só a estrutura dele. As bolinhas cinza escuro são carbono, a cinza claro, hidrogênio, as vermelhas, oxigênio, as azuis, nitrogênio e as amarelas, fósforo. Esses elementos básicos para a vida estão por aí desde sempre. Foram fabricados nas estrelas muitos bilhões de anos atrás e se dispersaram pelo espaço quando esses astros morreram. No momento da formação do Sol e seus planetas, os chomps já estavam por aqui. Ao encontrar ambientes favoráveis, como o da Terra primitiva, nosso planeta em seus primórdios, os chomps começaram a se misturar. Primeiro, em moléculas mais simples, com uns poucos átomos. Amônia, água, metano, dióxido de carbono. Esses compostos simples, misturados nas condições certas, podem dar origem a substâncias mais complicadas, como os aminoácidos. Essas já são moléculas bem importantes para a vida, porque é delas que são feitas as proteínas. Mas os cientistas não sabem como as primeiras proteínas se formaram sozinhas, a partir dos aminoácidos soltos. E o que a gente tenta fazer em laboratório é encontrar condições em que essas moléculas sejam formadas, que é o... A cientista estuda os danos provocados pelos radicais livres no DNA da mitocôndria. A mitocôndria é a única organela das células animais que tem seu próprio DNA. Radical livre. Pode ser um átomo ou uma molécula. Sua característica mais marcante é ter elétrons em falta. Peguemos o átomo de oxigênio, por exemplo. Ele tem 8 prótons e 8 nêutrons no núcleo. Isso faz ele ter 8 elétrons em volta, distribuídos em 2 camadas. Só que na segunda camada cabem 8. E ele só tem 6. Faltam 2. O que ele faz? Pega a primeira molécula que encontra pela frente e cria uma ligação chamada de covalente. Rola um compartilhamento de elétrons. Um problema é que nem sempre a outra molécula está afim disso. Muitas vezes ela já está estável, com o número certo de elétrons. Mas o radical livre não quer nem saber. Se preciso for, ele quebra outra molécula no meio só para que lhe faltem elétrons num pedaço dela, e então se liga a esse pedaço. Dizemos então que a reação é de oxidação. E o oxigênio, que se juntou ao ferro e tomou elétrons emprestados? Dizemos que ele sofreu redução. O pacote completo de reações é chamado de óxido-redução, ou redox. Uma coisa é certa. Os radicais livres são destruidores vorazes, capazes até mesmo de quebrar nossas moléculas de DNA.
Por isso que seu acúmulo no interior das células é tão problemático, e não tem muito como evitar que isso aconteça. A geração de radicais livres é uma consequência direta do processo de respiração celular. Essa atividade metabólica essencial é realizada por unidades especializadas dentro de cada célula do nosso corpo, organelas chamadas mitocôndrias. Bem, o que faz uma mitocôndria? Ela absorve glicose, que vem da nossa comida, e oxigênio, que vem dos pulmões pela respiração. Combinando essas duas coisas, ela produz uma série de reações químicas, que terminam com a produção de água, gás carbônico e uma molécula bem famosa e importante, chamada ATP, adenosina trifosfato. A ATP é a unidade básica de energia das células. Essa energia fica armazenada dentro da molécula e só é liberada quando a ATP é quebrada. O problema é que nesse processo são produzidos também os tais radicais livres. Você vai ouvir mais sobre tudo isso durante a reportagem do São Paulo Pesquisa. As moléculas ganharam importância quando 2 pesquisadores americanos encontraram em 1969 a primeira evidência de que os radicais livres poderiam ser formados dentro das nossas células. Fridovich e seu doutorando McCord identificaram uma enzima cuja função era justamente eliminar um determinado radical livre. No dia 9 de maio de 1886, às 15 horas, no Rio de Janeiro, um terremoto fez tremer o Palácio de Petrópolis, onde estava Dom Pedro II. Ele sentiu o palácio, entendeu? O prédio vibrando, chacoalhando, o vidro trepidando, certo? E ele logo concluiu, puxa, isso é um tremor de terra, né? Então determinou que as pessoas fossem atrás de informações. Crosta e manto são 2 das 3 camadas que constituem o planeta Terra. O núcleo é a terceira delas. Se a gente pudesse abrir a Terra, teríamos algo parecido com isso aqui. O núcleo fica no centro e é formado principalmente por ferro e níquel. A crosta, por sua vez, é a camada mais externa. É aqui, na superfície dela, que nós vivemos. Essa camada tem em média 35 km de profundidade. Dali em diante começa o manto. É de lá que vem o material expelido pelos vulcões, por exemplo. O manto chega até 2.890 km de profundidade. Um pouco mais do que viajar de carro entre São Paulo e Teresina, no Piauí. O núcleo é dividido em 2 camadas. O externo parte do fim do manto, a 2.890 km, e vai até 5.150 km de profundidade. Dali em diante já é o chamado núcleo interno, que vai até o centro da Terra, localizado a 6.360 km da superfície. Embora os cientistas dividam a crosta e o manto em razão de sua composição, a parte superior do manto, com 200 km de profundidade, é tão sólida quanto a crosta. Esse bloco sólido é a litosfera. Ela é toda rachada e dividida nas famosas placas tectônicas, grandes blocos sob os continentes e os oceanos que se deslocam bem lentamente. Esse deslocamento das placas tectônicas faz com que os continentes estejam em movimento constante, ora se afastando uns dos outros, ora colidindo uns contra os outros. A América do Sul, por exemplo, está se distanciando da África e rumando na direção da Ásia, a um ritmo de 77 milímetros por ano. Em milhões de anos ela chega lá do outro lado. No atrito entre as placas são produzidos os mais intensos terremotos. Por isso as regiões na divisa entre placas, como o Chile e o Japão, são as maiores vítimas globais dos abalos sísmicos. Mas mesmo no meio de uma placa existem atividades sísmicas de menor intensidade. Só que pelo fato de acontecerem longe das bordas, elas são mais difíceis de visualizar e de explicar. Nunca é demais lembrar que todas as formas de vida do planeta descendem das algas. Primeiro, as algas azuis, que surgiram há 3 bilhões e 600 milhões de anos.
Depois do aparecimento dos eucariontes, ocorreram endossimbioses. A teoria desenvolvida pela americana Lynn Margulis defende que as mitocôndrias e os cloroplastos, organelas de seres complexos como animais e plantas, são antigas bactérias. Há centenas de milhões de anos, elas foram englobadas por células eucariontes. É a simbiose. Eucariontes protegiam essas bactérias. As mitocôndrias transformavam o oxigênio em energia e o cloroplasto fazia a fotossíntese, garantindo o alimento. Isso foi fundamental para produzir a diversidade biológica de hoje. A gente não os vê, mas eles dominam o nosso planeta. Estão na terra, no mar, no ar. Eles podem se reproduzir nos lugares mais quentes ou nos mais gelados do nosso mundo. Vivem dentro de plantas e de animais, inclusive dentro de nós. Cada indivíduo da espécie humana tem trilhões de células, mas apenas uma a cada 10 células são nossas. Eles são 9 a cada 10. Eles compõem de 1 a 3% do nosso peso. Uma pessoa com 50 quilos tem de 500 gramas a 1,5 kg devidos a eles. Eles são micróbios. Há 2,5 bilhões de anos, um desses micro-organismos, as cianobactérias, passaram a fazer fotossíntese e, como resultado, a excretar oxigênio para a atmosfera da Terra. Antes delas, não havia oxigênio suficiente para a vida complexa no planeta. As cianobactérias também ajudaram a formar a camada de ozônio, que nos protege contra a radiação ultravioleta do Sol. As cianobactérias, também chamadas de algas azuis, as primeiras a fazer fotossíntese, é que deram origem à enorme diversidade de formas de vida do planeta Terra. Quando Charles Darwin estudou a origem das espécies, lá no século XIX, a ciência descrevia 3 grandes categorias para dividir o mundo natural: os reinos animal, vegetal e mineral. Essa classificação havia sido criada 100 anos antes por Linneu, o mesmo cientista que criou o método de nomenclatura dos organismos que é usado até hoje. Com essa divisão bem básica, em 1859, Darwin apresentou sua teoria da evolução, formando o que podia ser descrito como uma árvore genealógica, a árvore da vida. Em 1866, os reinos sofreram sua primeira reforma. O reino mineral, que não tinha nada a ver com a vida, foi embora. E um terceiro reino biológico foi introduzido, o protista, criaturas compostas por uma única célula, mas que tem núcleo dentro das células, como a ameba. Originalmente, os protistas também incluíam os seres unicelulares sem núcleo, como as bactérias. Mas em 1925 surgiu a proposta de elevar esse grupo à categoria de reino, o reino Monera. Os fungos, que incluem mofos e cogumelos, originalmente também foram classificados como parte do reino vegetal. Mas lá pela década de 1960, os biólogos notaram que fazia mais sentido eles estarem num reino próprio. Chegamos a 1969, portanto, com 5 reinos: animal, vegetal, monera, protista e fungo. Mas esse não foi o fim da história. Com o desenvolvimento da tecnologia para ler o conteúdo genético de todas as criaturas, o biólogo norte-americano Carl Weis reparou que havia muito mais variedade entre os seres unicelulares do que sugeria sua aparência. Weis comparou o conteúdo das moléculas que compõem o ribossomo, a estrutura que fabrica as proteínas em todas as células vivas. Ele é basicamente feito de RNA, uma molécula parecida com o famoso DNA. Como ele, sua composição sofre mutações com o tempo. Analisando essas mutações, é possível estudar o grau de parentesco entre os seres vivos. Do mesmo jeito que um teste de DNA identifica a paternidade. Com base nas descobertas feitas desse modo, o cientista então propôs uma nova categoria que fosse mais elementar que os reinos. São os domínios. As criaturas sem núcleo celular, que antes apareciam no reino Monera, passaram a compor 2 domínios diferentes, bactéria e arqueia. O terceiro domínio, eucária,
passou a reunir os 4 reinos remanescentes. E essa é a formulação que temos atualmente da árvore da vida. Mas nada impede que outras descobertas levem a novos aperfeiçoamentos da árvore no futuro. Convecção é uma palavra esquisita para descrever um processo muito simples. Ela tem a ver com o fato de que o ar quente sobe e o ar frio desce. Faz muito tempo que já sabemos disso. Um brasileiro, o padre Bartolomeu de Gusmão, foi o primeiro a demonstrar o efeito. Ele construiu um pequeno balão de ar quente e o fez voar diante da corte portuguesa, em 1709. Mas por que o ar quente é mais leve e sobe? Isso, o famoso padre voador não sabia. O fenômeno acontece porque quanto mais você aquece o ar, mais as moléculas que compõem o gás se movem, ocupando mais espaço. Resultado: se pegarmos volumes iguais de ar frio e de ar quente, o ar frio tem mais moléculas, é mais denso e por isso mesmo mais pesado. Por isso fica por baixo. A mesma coisa acontece com líquidos. Se você mistura água fria e água quente, a quente fica por cima e a fria fica por baixo. Agora vamos entender a convecção atmosférica, que é a contínua circulação do ar em razão dessas variações de temperatura. A luz do Sol é a principal fonte de energia disponível na Terra, mas ela não é capaz de esquentar o ar diretamente. Para fazer isso, ela atravessa a atmosfera e bate no chão. Do chão, ela é rebatida para cima, na forma de calor, e aí sim esquenta o ar. Isso não acontece por igual em todo o planeta. Dependendo de onde bate a luz do Sol, o ar esquenta mais ou menos. Se ela bate na superfície do mar, o ar esquenta menos, porque é mais difícil esquentar a água do que o solo. Sobre a Terra, o ar esquenta mais e sobe. Chegando lá em cima, bem longe do solo, o ar que subiu esfria. Nesse processo de esfriar, o vapor d'água que está nele se condensa, se transforma de gás em líquido. Uma corrente leva o ar frio cheio d'água para sobre o mar. E aí, você adivinhou, essa água chove de volta. O ar que esfriou lá em cima também desce. Vai para pertinho da superfície do mar, onde a brisa o sopra de volta para o continente. Aí, o calor irradiado do chão volta a aquecê-lo, e ele toca a subir. É esse sobe e desce eterno que os cientistas chamam de convecção. O globo tem 3 sistemas tropicais geradores de chuva: Amazônia, África e Indonésia. São as 3 grandes convecções no globo. Como sabemos que um átomo de oxigênio se liga a 2 átomos de hidrogênio para formar água? Essas ligações dependem do número de elétrons que cada átomo tem, e isso, por sua vez, é determinado pelo número de prótons no interior do núcleo. O número de prótons é, portanto, o equivalente à carteira de identidade dos elementos. Ele é chamado de número atômico. Mas o núcleo não é só feito de prótons. Ele também possui nêutrons, e nesse caso as quantidades podem variar sem alterar a identidade do átomo. Oxigênio, por exemplo. Em sua versão mais comum, ele tem 8 prótons e 8 nêutrons. Dizemos que seu número de massa é 16. Mas também há, em quantidade bem menor, versões com 9 e 10 nêutrons. Oxigênio 17 e 18. Eles são chamados de isótopos. Iso de mesmo, topo de lugar, porque eles ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Ao analisar uma estalagmite da Caverna do Diabo, em São Paulo, que foi formada pela água da chuva, os cientistas veem o quanto existe dos isótopos do oxigênio nas diversas camadas que ela tem. Isso indica a origem da água. Quando a presença de oxigênio 18, o mais pesado deles, é maior, é sinal de que a chuva veio de mais perto. Isso porque o oxigênio 18 é mais pesado e tende a cair do céu primeiro. Se a presença de oxigênio 18 é menor, a chuva veio de longe. O oxigênio pesado já caiu muito antes de chegar perto da caverna. A partir da composição isotópica, eu consigo dizer de onde veio essa chuva. É o decaimento radioativo, quando um átomo se transforma em outro.
O urânio é um elemento que costuma sofrer decaimento. Ele muitas vezes substitui o cálcio na formação da estalagmite. Sabemos que o urânio 235, um elemento pesado e instável, decai em tório-230, mais estável. Ou seja, ele cospe 2 prótons e 3 nêutrons. É impossível dizer exatamente quando um átomo vai sofrer decaimento, mas dá para dizer estatisticamente numa amostra desses átomos quanto tempo leva para metade dela passar por esse processo. No caso do urânio 235, o tempo que leva para metade dele virar tório é de cerca de 700 milhões de anos. É uma boa escala, portanto, para medir o tempo geológico, de milhares a bilhões de anos.